queridíssimo diácono, caros filhos. Hoje ouvimos este início do capítulo 10 de São João, onde ouviremos esta sequência, aonde parte, já ouvimos no dia de ontem, e que ao longo desta semana se seguirá. Nosso Senhor, que reflete conosco esse sentido do pastoreio. Comentando esta parte do Evangelho, Santo Agostinho apresenta, relacionando o Evangelho de hoje com a sua sequência. Primeiro, Nosso Senhor se apresenta como a porta. Depois, como aquele que é o pastor. E coloca de modo claro que pastor é aquele que passa pela porta. Poderíamos talvez nos questionar, como apresenta Santo Agostinho em seu comentário, mas como ele pode passar por si mesmo? Então ele dirá, respondendo: pois bem, do mesmo modo como nosso Senhor conhece por si mesmo o Pai, assim também passa por si mesmo para apacentar as suas ovelhas para dentro do redil e as conduzir. E também aqueles que fazem parte do seu corpo, aqueles que são configurados a Ele, a fim de serem também pastores, estes devem passar por Ele. E assim vemos exatamente aquilo que é apresentado na primeira leitura. São Pedro que vai a todos. Ouvimos no terceiro domingo, ao final, Nosso Senhor indicando a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E o faz nestes três modos. A todos, porque o primeiro dever é confirmar os cordeiros, aqueles que são configurados a Ele. Depois, aquelas ovelhas entregues a Ele de modo direto. E por fim, a todo o rebanho do Senhor, levando-os a Cristo. Todos os pastores têm esta missão de levar todo o rebanho àquele que é o bom pastor, passando pela porta a fim de encontrar a verdadeira pastagem, este caminho da santidade. Mas, refletindo um pouco sobre este sentido e vendo esta imagem do bom pastor, há algo mais que devemos ainda penetrar. Associada a esta devoção, temos uma outra, a da Virgem Maria como divina pastora. Ela, a mãe do bom pastor, que tem em um de seus braços o Cristo, com cajado na mão, e em outro, uma ovelha. A cada um de nós, a quem ela quer levar para junto do bom pastor. É este caminho que devemos empreender. E como fazer isso? Pois bem, é fácil penetrar nisso quando ela mesma aparece de diversas formas neste mesmo sentido. Antes de 1917, outras vezes já o havia aparecido a camponeses e pastores. Primeiro em Lourdes, a uma jovem camponesa de pouco estudo. Depois em La Salette, aparecendo a dois jovens pastorinhos que ali estavam. Sempre a crianças. E por fim, em 1917, aparece numa sequência de aparições a três pastores, a três pequenos jovens. E por que a crianças e por que a pastores? Vemos que a Virgem Maria tem um interesse especial
porque em todas as aparições que se dão de modo sequente, estes levam uma multidão a fim de contemplar a verdade, a fim de aprender a sair do seu lugar e a ir rumo àquele que é Cristo. Não à toa, em 13 de outubro do mesmo ano, a grande aparição revela não somente um sol dançante, porque não é ele o centro, mas aquele em que este representa. O sol sem ocaso, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança. A Virgem Maria quer com isso aprender a nos levar a sair dos nossos lugares, primeiramente, sendo como aqueles 3 pequenos jovens que têm um ardor crescente e um amor sem igual, que faz com que mudem. Aqueles que rezavam o terço quase que às pressas, com algumas palavras, simplesmente Ave Maria, Santa Maria e acabou, são levados a uma conversão tamanha e sem igual. Faz com que aquela mais jovem tenha um ardor de colocar no Senhor a sua esperança e levar outros a fazê-lo, que anseia por mortificações intensas para a conversão dos pecadores. Assim é Santa Jacinta, a mais jovem de todos, e que tem as ideias que provavelmente acharíamos loucura. Em um dia escaldante de calor, imaginem o calor que fez alguns dias atrás, quando ainda estávamos no verão. Pois bem, qual a proposta de Santa Jacinta? Simplesmente ficar sem beber água, como mortificação pela conversão dos pecadores. E depois, querendo ainda mais, anseia por amarrar uma corda espessa e grossa em sua cintura, como cilício para a mortificação. A Virgem Maria olha para aquilo de modo tão bondoso, pois vê aquilo que ela quer, que não só não rejeita, apenas pede: tirai pelo menos para dormir. É este o sentido daquele que tem a sua esperança em Deus, não quer as coisas da terra. A irmã Lúcia, aquela que era mais velha e viveu por mais tempo, tem tamanha esperança que anseia, mas aceita a grandiosa missão de viver por mais tempo para anunciar. E aquele jovem pastorinho do meio tem tão grande amor e tamanha esperança em Deus, e anseia ver a doce mãe, que por mim é carinhosamente chamado como o santo do balde de água fria. Mas por quê? Porque não quer as coisas deste mundo. A sua esperança não está aqui nas coisas, mas naquilo que vai para além. Ele quer cumprir a sua peregrinação estando com a Virgem Maria. E por isso, no diálogo com sua mãe, quando ela pergunta-lhe: filho, o que quer ser quando crescer? Ele olha com olhos de inquisição, assim: por que ela está me perguntando isso? Mãe, quem disse que eu quero crescer? Quero ir logo para o céu. Virgem Maria já está vindo me buscar. Não quer ficar aqui, quer ser santo. Aquele mesmo a quem a Virgem Maria disse que para o ser deveria rezar muitos terços, o fez de bom grado.
Em uma conversa com sua madrinha, ela diz: olha, que bom, Francisco, você já está melhor, e daqui a pouco já vai estar recuperado. Ele: peraí, como é que é? Virgem Maria já está vindo me buscar. Estou indo, ó. Tchau. Porque a sua esperança não estava aqui. É isso que vemos diante deste sentido, desta aparição com a Virgem Maria. Ela quer que aprendamos também a conduzir outros tantos a sair em peregrinação diante da sua simplicidade, como uma criança, sair do nosso lugar, do nosso comodismo, a fim de irmos e encontrarmos com ela aquele que é a nossa esperança, nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos com ela a se encaminhar, aprendamos com ela a ir a Ele, para não só vermos os astros que dançam no céu, para não só vermos a sua beleza, mas mais, para termos em nosso coração o desejo ardente de estar com o Senhor, para, como estas crianças que ela aparece, termos um coração puro e amoroso, que queiram com ela estar e a Ele contemplar eternamente diante da felicidade eterna. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,